Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência a esse vídeo, de número 244, capítulo 27, Livro dos Médiuns, das contradições e das mistificações. Ainda nos encontramos no tema das contradições. Creio que hoje nós terminamos o das contradições. E depois o próximo tema das mistificações. Então, aqui nós paramos. A pergunta é a pergunta de número 9. Acho que o número é 300, se me falha a memória, 301, né? Então, é uma mensagem do Espírito da Verdade. Espírito de Verdade. E segundo muitos, né, o Espírito de Verdade, muitos dizem que é o próprio Cristo. E então, sendo Cristo ou não sendo Cristo, o importante é que foi naquele momento ali da codificação que esse ser enviou esta mensagem, né? Que a gente tem que ficar bastante atento com relação a isso. Então, olha só para você ver. Então, continuando. Eu estou procurando aqui. Podem eles, pois, em certos casos, julgar conveniente não a espalharem, senão gradativamente, de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas. Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinou, e o próprio Cristo muitas coisas disse, cuja inteligência ficou reservada às gerações futuras, né? Então, as informações, os esclarecimentos, as orientações, enfim, gradativamente, Moisés não disse tudo. O Cristo também, naquele momento, ele não disse tudo. O Cristo disse apenas aquilo que, na época, a humanidade comportava, de acordo com a sua evolução. E muitas coisas que o Cristo disse não foi compreendido devido à falta de evolução que ficou para a posteridade. Como a doutrina dos Espíritos, como sendo o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje praticamente quase tudo nos esclarece. Aí você pode me dizer assim, mas a doutrina dos Espíritos, ela não nos esclarece tudo? Isso é relativo, porque ela pode nos esclarecer tudo. Eu não sei se você consegue entender dessa forma. Ela pode conter todo material relacionado ao que nós podemos dizer tudo.
Mas e se nós não conseguimos, e se nós ainda não temos capacidade de percepção, de entendimento? Então, esse tudo é relativo, né? Falais da reencarnação e vos admirais de que este princípio não tenha sido ensinado em alguns países, né? Lembrai-vos, porém, de que num país onde o preconceito da cor impera soberanamente, onde a escravidão criou raízes nos costumes, o espiritismo teria sido repelido só por proclamar a reencarnação. Olha só para você ver. Então, quantas pessoas não admitem o espiritismo justamente pelo fato do espiritismo proclamar a reencarnação. Por ele divulgar a reencarnação, por ele pregar a reencarnação, por ele apoiar a reencarnação. Então tem pessoas que não admitem o espiritismo por preconceito, que não deixa de ser uma forma de ignorância. Por exemplo, teve um imperador, como chama? É um imperador, deixa eu ver se eu consigo me lembrar dele. O imperador Justiniano. Justiniano, ele foi um imperador do Império Bizantino no século VI. Isso, Justiniano mesmo. Ele foi um imperador. Justiniano, conta-se a história que Justiniano, ele ali com os teus 65 anos de idade, mais ou menos, ele se apaixonou por uma meretriz. E essa meretriz, ela chamava-se Teodora. Então, Justiniano, na época, ele convocou um concílio, porque até então, durante esse período, aceitava-se, né, no cristianismo, desde lá de Constantino, né, porque Constantino apoiou demais no cristianismo a reencarnação e muitas vezes, enfim, apoiou muitas coisas. Apoiou boa parte dos cristãos, os Constantino, né? Mas Constantino é 335, 300, vamos pensar, o ano 336. Mas depois, 400 e tanto, aí vem Justiniano, o imperador. E Justiniano, ali com os teus 65 anos, ele se apaixona por uma meretriz. E num concílio, né, num concílio ecumênico, então havia presente ali diversas autoridades de muitas denominações religiosas.
Só que tem um porém. Olha para você ver como as coisas são interessantes. Teodora, ela tinha mais ou menos, na época, quando Justiniano se apaixonou por ela, Teodora tinha lá seus 25 anos. Ela não tinha 30 anos, não. De 20, vamos pôr 25 a 30. E Justiniano era aquele ser obsidiado, obcecado por Teodora. E ele fazia tudo que Teodora mandava, pedia. Né? Velho apaixonado dá nisso. Ainda mais quando se apaixona por uma, né, uma mocinha. Assim, com a diferença de uns 40 anos de idade, né? Ah, não dá certo. E Teodora, deixa eu contar primeiro assim. Teodora, ela era meretriz. A história é muito longa, mas eu vou abreviar. Se você quiser procurar, depois você procura a biografia de Justiniano e Teodora para você ver como que é interessante. Só que na biografia eles não contam tudo não, porque os historiadores eles ocultam muita coisa com relação a essa história real de Teodora e Justiniano, porque o que eles não ocultaram e não oculta no catolicismo da humanidade até hoje. Só pelo fato, eu não sei se você sabe, as maiores guerras, por exemplo, as cruzadas, Inquisição, a escravatura, guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e diversas outras guerras no mundo. Existiu guerra de 300 anos, guerra de 100 anos. Você sabe disso? Tem. Porque não é só guerra da segunda, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Tem diversas outras guerras no mundo, teve, né? O mais interessante é que todos os papas, né, vamos dizer assim, do século XVIII para trás, né, não, do século XIX para trás, século XIX inteiro, XIX todo inteiro para trás. Todos os papas, eles financiavam eles financiavam todas as desgraças que existiram aqui na Terra. Os papas financiaram as cruzadas, a Guerra de 100 Anos, a Guerra Guerra de 300 Anos, a escravatura, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial também, mas aí já está bem adentrando o século XX, por aí, né? Então, mas a gente coloca de século XIX para trás, só para ficar mais fácil. Enfim, 90% dos papas financiaram toda a desgraça que houve na face da Terra, com interesse. Eles financiavam e depois, de acordo com os saques, né, que ocorria na guerra, a metade, 60%, 70%, aliás, era dado ao Vaticano como uma forma de pagamento, porque
vamos dizer, aqueles interessados, aqueles políticos na época não tendo dinheiro, eles tinham que ter alguém para financiá-los. E quem os financiava naquela época? O Vaticano, o catolicismo. O negócio é nojento, não vou nem continuar. Então, Teodora, ela era meretriz e ela tinha muitas amigas dela meretriz, sabe? Aproximadamente umas 3.000 amigas que era meretriz, amigas íntimas, ali do bordel, né? Junto a ela. Só que o Justiniano, imperador, se apaixonou por ela e, né, casou com ela. Então, assim que casou com ela, as amigas dela, meretriz, começou a importuná-la. E ela começou a ouvir para lá, para cá. Nós temos, né, uma amiga nossa, né, que foi meretriz, que hoje é casada com o imperador, sei que tem, tá. E ela não gostou nada daquilo. Então ela, para se livrar daquilo tudo, ela pegou, mandou matar mais de 3.000 meretrizes, que era amiga dela, que eram amigas dela. Tudo bem, ela mandou matar. Só que naquela época, admitia-se dentro do catolicismo, dentro do cristianismo, né? Inclusive apoiado por Constantino, na época de Constantinopla e tudo mais. Depois, Justiniano, também na época Justiniano, aceitava-se também a reencarnação. Então se falava muito na reencarnação. Então ela se aprofundou um pouco no assunto e ela ficou sabendo que através da reencarnação, todas aquelas pessoas que já morreram voltariam. E ela pensou assim, bom, se todo mundo que já morreu volta, aquelas minhas amigas que eu mandei matar vão voltar também, vão me cobrar por eu ter mandado matá-las. Eu vou dar um jeito nisso. Aqui eu estou contando assim, meio floreado assim, mas para depois você estudar isso aí, apesar que os historiadores não contam tudo isso para poder não desfazer do catolicismo. Então tem muitas coisas aqui que a gente revela de primeira mão. E ela tinha uma grande influência sobre o Justiniano. E ali, num dado concílio, ela influenciou Justiniano e os demais a acabar com esse negócio de reencarnação. Então, a partir daquele momento ali, Justiniano e os demais, eles retiraram, né, das leis todas do cristianismo, por ordem de Teodora, que tinha medo de reencontrar com as amigas dela através das reencarnações, foi retirado dos autos, né, dos documentos todos, dos tratados todos, foi retirada a reencarnação, a pedido de Teodora. Agora, você acha que o pedido de uma pessoa, como por exemplo, são leis, a reencarnação é lei divina, são leis imutáveis, imutável, né? Não são leis do homem, não. Então, não adianta a pessoa... É a mesma coisa que a pessoa chegar e dizer assim, Deus
para todas as funções, por minha ordem, para todas as funções da galáxia. Você acha que a galáxia vai parar porque você pediu para a galáxia parar? Ah, mas teve um fulano, tal, até me esqueço o nome dele, que pediu para o Sol parar e o Sol parou por alguns minutos. Isso é mitologia, gente, isso é palhaçada. Então, Teodora não queria reencontrar com aquelas amigas que ela mandou matar. Então, ela tirou a reencarnação, né, das leis, né, do cristianismo. Então, por isso também que não existe, eles não aceitam, então existe esse preconceito. Então, por exemplo, muitos ricos milionários, você entendeu? Eles não acreditam na reencarnação quando você fala mais ou menos assim, hoje o senhor que é muito rico, na próxima reencarnação o senhor o senhor pode vir pobre financeiramente. Nesta rico financeiramente, mas na próxima pobre financeiramente. Eu não acredito em reencarnação. Por que eu não acredito em reencarnação? Por causa do dinheiro. Você acha que ele vai apoiar algo que na próxima existência vai colocá-lo numa situação de mendigância? Sabe a bebida que o senhor está bebendo? Sim. Pois bem, na próxima existência o senhor vai vir com câncer, o senhor vai vir com cirrose. Eu não acredito em reencarnação. Sabe eu vou usar o termo que você sabe. Sabe essa pessoa que o senhor está escravizando aí, esse escravo aí, esse negro, né? Então, na próxima, o senhor vai vir escravo dele. Eu não acredito em reencarnação, então eu não vou reencarnar. Eu não acredito nisso. Então, existe esse tabu, justamente por ignorância das leis. A pessoa não tem conhecimento da lei de causa e de efeito, de ação e reação. Tudo tem um porquê, tem um motivo. E às vezes no momento a gente não nos é permitido às vezes saber. E quando nos é permitido saber, não nos é permitido a gente comentar. Aqueles prudentes, aqueles disciplinados, eles não comentam nada. Agora, aqueles que não são disciplinados, que não são prudentes, eles abrem a boca igualzinho maritaca, e saem falando para todo mundo que deve, o que não deve e tal. Luiz, mas você é maritaca. Não, mas eu sou maritaca do bem, vamos pensar por aí. Eu não sou aquela tipo de maritaca que sai falando, revelando e presciência daqui, presciência dali. Não, não é assim. Então as pessoas precisam ter conhecimento. Então, olha só. Pois que monstruosa pareceria ao que é Senhor a ideia de vir a ser escravo e reciprocamente, do que acabamos de falar aqui. Não era melhor tornar aceito primeiro o princípio geral para mais tarde se lhe tirarem as consequências? Ó homens, como é curta a vossa vista para apreciar os desígnios de Deus. Sabei que nada se faz sem a sua permissão e sem um fim que, as mais das vezes, não podeis penetrar. Tenho-vos dito que a unidade se fará na crença espírita. Ficai certos de que assim será,
que as dissidências, já menos profundas, se apagarão pouco a pouco, à medida que os homens se esclarecerem e que acabarão por desaparecer completamente. Então, olha só para você ver. As dissidências desaparecerão de acordo com a evolução, de acordo com o esclarecimento. Mas Jesus assim nos disse, né? Conhecereis a verdade, que ela te libertará. E que acabarão por desaparecer completamente. Essa é a vontade de Deus, contra a qual não pode prevalecer o erro. Essa é a vontade de Deus, contra a qual não pode prevalecer o erro. Então, existe duas leis, as leis do homem e as leis divinas, mas por todo e sempre prevaleceu as leis divinas. Sempre prevaleceu as leis divinas, porque não pode prevalecer as leis do homem mediante muitas situações que nós sabemos que não condiz com os desígnios do Criador. Condiz com os desígnios do Criador? Então prevalece. Não, então não prevalece. Vamos para o próximo vídeo.